geológico e do patrimônio espeleológico, né? Assim, é uma apresentação mais conceitual, ela o objetivo é mais falar sobre as ferramentas, os instrumentos, e fazer uma reflexão com vocês, especialmente a respeito da nova legislação do patrimônio espeleológico, que nem é tão nova assim, que é um novo cenário que se constituiu a partir de 2008. A gente vai passar lá no final e ver um pouco a respeito disso. Então, o patrimônio geológico e espeleológico tem aí uma ilustração mostrando um monte de documentos e instituições e entidades envolvidas, né? Fazendo uma miscelânea bem complexa, né, de instrumentos legais. Tentando organizar um pouquinho isso, né? Bom, a gente tem, por um lado, a legislação do patrimônio geológico, ela não existe no Brasil, na verdade, nada específico, ela é mais inespecífica, mas tem vários instrumentos que, de uma certa forma, podem abarcar os conceitos relacionados ao patrimônio geológico. Mas você não consegue tratar um elemento, uma questão, se você não tem definido conceitualmente em algum instrumento jurídico o que é, ou seja, o que é patrimônio geológico. Se você for buscar em qualquer documento legal, você não vai encontrar o que é o patrimônio geológico. Então, quando você não tem essa definição conceitual claramente estabelecida, fica difícil, né? Por um lado pode ficar difícil, por outro pode te deixar, assim, de certa forma, um pouco livre para aplicar ou não aplicar determinados interesses. Então, mas assim, para resumir, patrimônio geológico, a gente já teve alguns problemas relacionados à necessidade de proteção do patrimônio geológico, né? Porém, converteu para um embate jurídico justamente por essa falta de conceituação. Já o patrimônio espeleológico já é extremamente especializada e é fruto de muita discussão, debate entre vários atores interessados, né? E a gente vai ver um pouquinho como é que isso está estruturado. Aqui, o que acontece? Eu vou passar alguns slides, como a gente vai deixar gravado isso, embora a gente não vá detalhar cada uma dessas coisas, fica gravado na apresentação. E depois vocês podem resgatar essas informações e pausadamente e consultar esses dados que estão aqui. Então, a ideia não é falar especificamente sobre cada um deles, mas apenas mencionar e deixar aqui gravado na tela, né? Então, o patrimônio geológico, como ele não está regulamentado, ele tem algumas aplicações que podem ser, digamos, abrangidas por outros instrumentos legais, por exemplo, o planejamento territorial. Você pode, dentro do plano diretor municipal, por exemplo, estabelecer quais são os locais de interesse específico ou de interesse maior, né, de algum elemento de natureza geológica que você queira manejar, né, dentro do seu plano diretor. Então, assim, os instrumentos de planejamento territorial te dão margem, né, para fazer, desde que você tenha o reconhecimento desse elemento dentro do seu território. Então, passa por realmente qualificar esse elemento como um elemento de patrimônio. Bom, então aqui eu vou listar aqui algumas desses instrumentos em que você, de alguma forma, pode, né, acolher dentro o patrimônio geológico dentro de suas especificidades de cada uma delas, essas legislações. Então, cavidades naturais subterrâneas, a legislação sobre fósseis, uma vez que fósseis podem se constituir em patrimônio geológico, a Política Nacional de Geologia e Mineração, que é o Código de Minas, de mineração, a Política Nacional de Recursos Hídricos, então eu estou deixando aqui, né, a Política Nacional de Meio Ambiente e o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, também tem uma série de instrumentos que podem acolher, né, esse conceito do patrimônio geológico, a Política Nacional de Turismo, de Cultura e Sistema Nacional de Cultura, né, especialmente com relação à Constituição. Então, vamos lá. Principalmente o enquadramento do patrimônio geológico, ele está acolhido dentro do artigo 216, em que mostra aqui, no seu item 5 aqui, os conjuntos urbanos e sítios ou seja, constitui patrimônio cultural brasileiro. Então, nós estamos fazendo uma conexão patrimônio geológico com patrimônio cultural, né? E os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então,
Ele vai se enquadrar nesse artigo patrimônio geológico se ele tiver essa aderência, né? Se ele tiver algum significado, né, com relação à identidade, ação, memória dos diferentes grupos formadores. Existem vários exemplos de locais que são de natureza geológica, mas eles foram, digamos, tomados, né, envolvidos em referenciais, né, de identidade, de culto, enfim, de alguma maneira cultural. Então, aqui está explicitados conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, né? E dentro do conceito, nós vamos ver mais para frente, de patrimônio geológico, o conceito que tem sido adotado no Brasil e em vários países fora é que o patrimônio geológico tem que ter como princípio a importância científica, tá certo? Bom, então, para a gente ir adiante, vamos entender o que é esse conceito do patrimônio geológico. Aqui do lado direito, eu já destaquei quais são as principais dessas ferramentas em que o patrimônio geológico pode ser, de alguma forma, o conceito dele pode ser acolhido dentro desses instrumentos jurídicos aqui. Então, vamos ver esses conceitos de geodiversidade, geoparques e inventário do patrimônio geológico, seja a nível nacional e estadual, né? Eu acho até que eu tenho um filmezinho de 5 minutos, que eu acho que vale a pena, que vai, acho que, definir a melhor forma de definir o que é a geodiversidade, o que são esses sítios, né, de interesse geológico. Pode ser? Eu vou compartilhar aqui, eu estava reproduzindo ele só para testar, e vamos ver se eu consigo retomar ele aqui. Um pouquinho, vai estar aqui. Eu vou botar aqui. Opa, então vamos lá. O som não está passando, Milene. Tem algum som? Se tiver algum som, você tem que parar o compartilhamento, compartilhar novamente, de uma forma que você coloca assim, compartilhar com áudio de mídia. Tem alguma coisa assim. Ok, deixa eu rever aqui. Então, não estava saindo som algum. Não está saindo som, mas tem as legendas, Como né? está alto para mim, não estava nem te ouvindo também, mas vamos lá. Vamos voltar lá. Se você parar o compartilhamento, aí você Uhum. consegue compartilhar novamente. Aí tem uma opção assim, compartilhar com áudio de mídia. Tá. Deixa eu sair daqui da tela para Compartilhar. voltar para a nossa tela aqui. Então, vamos lá. Parar o compartilhamento. Aí lá em cima, do lado de compartilhar conteúdo, tem incluir som do computador. Aí você ativa a setinha, bem na parte superior. Aí antes de compartilhar, você tem que ativar. Já vi. Compartilhar áudio do sistema. Isso. Pronto. Muito bem. Não tem problema, a gente não perdeu muito. Não perdemos. Estou compartilhando ainda, né? Sim, está compartilhando. Tá, ok. Então, vamos retomar só aqui um pedacinho. Que também influenciam Agora diretamente sim, tá na biodiversidade de uma região. Estes residentes são mais antigos que a própria vida biológica. Estamos falando de rochas de diferentes origens e composições químicas. Seus componentes fornecem sustentação e elementos essenciais à sobrevivência da vida biológica. Esta relação fica ainda mais clara quando observamos regiões onde as rochas presentes possuem pouca diversidade, levando a mudanças radicais nas estratégias de sobrevivência das formas de vida.
Geodiversidade é o termo que representa toda a variedade de processos geológicos do planeta. São eventos que geram rochas e solos, formando as paisagens naturais onde a vida se sustenta e retira alimento. A geodiversidade fornece as condições para o ritmo de evolução da vida, ao mesmo tempo em que registra a sua história. Isto inclui o próprio desenvolvimento humano, desde sua busca primordial por alimentos até a construção de abrigos em locais estratégicos. Por toda parte, a geodiversidade registra a evolução do planeta. Porém, alguns locais possuem valor científico tão grande que necessitam ser protegidos para as gerações futuras. Locais assim são mundialmente conhecidos como geossítios e são estudados no campo da geoconservação. Conjuntos de geossítios formam patrimônios geológicos, gerenciados segundo as regras de cada país, e são estudados segundo valores como educativo, turístico e científico. Mas e no Brasil? Existem geossítios? Que informações eles carregam? São protegidos? É o que veremos por meio do artigo a seguir. Este trabalho foi desenvolvido a partir do artigo Patrimônio Geológico do Estado de São Paulo, uma contribuição ao Inventário Nacional Brasileiro, de autoria da pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil, Lígia Maria de Almeida Leite Ribeiro, em parceria com a professora Maria da Glória Mota Garcia e da pesquisadora Karina Kawai Riga, da Universidade de São Paulo. O Serviço Geológico do Brasil atua com a geoconservação por meio de ações como o Projeto Geoparques, onde geocientistas estudam e selecionam pontos de interesse no país. Em parceria com universidades e o setor privado, estes pontos são denominados como geossítios. Estes geossítios são descritos em relatórios técnicos que explicam como conciliar sua proteção em conjunto com os interesses locais. O artigo descreve um levantamento realizado no estado de São Paulo, primeiro estado a completar um inventário de geossítios. Construído pela comunidade geocientífica no ano de 2015, o inventário contém a identificação, seleção e descrição dos pontos de relevante interesse geocientífico. Este inventário é uma das bases de informação a ser usada em futuras estratégias de conservação e foi utilizado pelas autoras do artigo para uma nova listagem propositiva, a partir de uma filtragem baseada nos sítios de mais alto valor científico, pois esse valor é o que os distingue como candidatos ao patrimônio geológico brasileiro. A filtragem resultou em 57 pontos de interesse distribuídos por todo o estado, correspondendo a 41% do inventário base. São locais que contêm informações de alto valor em temas como paleontologia, geomorfologia e mineralogia, dentre outros detalhados no artigo. O estudo também identificou questões como geossítios estudados por mais de uma iniciativa de pesquisa no país, além de sua distribuição de acordo com o regime de proteção territorial. A listagem proposta soma conhecimento aos estudos sobre candidatos ao patrimônio geológico nacional brasileiro, contribuindo para o caloroso debate científico sobre formas de seleção de geossítios no país. Ao mesmo tempo, são informações de importante valor social, na medida em que a listagem reflete lugares onde o conhecimento geológico tem potencial de ampliar ou até gerar novos negócios e empregos. A pesquisa relatada nesse artigo faz parte do vasto e interminável compromisso dos geocientistas para com a compreensão e organização do conhecimento geológico de nosso país. Os frutos deste compromisso são as informações geológicas de extrema utilidade ao desenvolvimento econômico, a gestão territorial, a proteção ambiental, a história do nosso planeta e a tantas outras aplicações relacionadas à diversidade contida nas rochas. Bom, vou interromper aqui agora. Então, vocês... deixa eu
deixa eu voltar à minha apresentação. Estávamos aqui. Então, vocês veem por esse vídeo, assim, que existe um trabalho de inventariado, de reconhecimento, de descrição de vários de locais, né, que tenham interesse geológico. Isso é feito por pesquisadores, por pessoas geocientistas que conhecem, que têm a capacidade de descrever, visualizar os potenciais, né, de cada um desses sítios e também de apontar limites, né, para o uso também, aproveitamento desses sítios. Então, uma vez que sejam reconhecidos esses sítios, ainda tem digamos, uma análise hierárquica aí para ver quais são aqueles que têm mais valor, né, que podem ser considerados os exemplares mais destacados para o patrimônio nacional, e os outros que talvez não tenham relevância no contexto assim, nacional, porque existem vários outros sítios que sejam representativos equivalentes, mas que vão ser extremamente importantes para o recorte, por exemplo, territorial do estado ou do município. Então, todo esse inventário leva em consideração esses possíveis interesses dentro dos territórios, né? Então, vocês viram que a geodiversidade, que é um termo relativamente recente, que está emplacando como a base da biodiversidade, né? E os geoparques, que foi citado no vídeo, que é um conceito que vem da Unesco, vou falar um pouquinho agora sobre essas questões mais teóricas, né? E o próprio inventário do patrimônio geológico, que foi bem ilustrado pelo vídeo. Bom, então, assim, pela Unesco, ele também tem lá uma definição, o que é geodiversidade, né? Então, eu vou destacar alguns pontos. Retrata a porção natural não viva, o meio abiótico, presente tanto na superfície quanto no interior do planeta, compreende a diversidade de ambientes e materiais existentes, como as variedades de minerais, rochas, fósseis, solos, sedimentos, relações, relevos e feições hidrológicas, como rios e lagos. E a geodiversidade também abrange processos, né, que criam e modificam esses elementos. Então, exemplos excepcionais de geodiversidade são preservados em geoparques globais da Unesco em todo o mundo. Nesse caso, nós estamos falando dos geoparques de caráter mundial, né? Então, agora eu vou falar para vocês, na sequência, aqueles que são de interesse para o nosso país, né? Os geoparques que estão sendo propostos, que podem não alcançar o status de um geoparque mundial, mas são geoparques, né, que podem ser adotados para dentro dos nossos interesses de uso do território. Bom, então se fala que a geodiversidade é o parceiro silencioso da biodiversidade, porque ela é a base da biodiversidade, né? Ela cria as condições nas quais a vida pode se desenvolver e prosperar. Como tal, a conservação da geodiversidade é uma condição essencial para proteger a biodiversidade. Então, é uma mudança um pouco no paradigma, né? A visão da importância da biodiversidade sem a respectiva importância da base que sustenta essa biodiversidade, né? Então, nós estamos falando aí de exemplos excepcionais da geodiversidade, né? E os geoparques com o conceito de geoconservação e desenvolvimento sustentável, né? Então, esse conceito do desenvolvimento sustentável é um fundamento para um geoparque, que ele usa essa herança geológica em conexão com todos os outros aspectos do patrimônio natural e cultural da área, ou seja, não é restrito só aos itens de valor geológico. Ele congrega o patrimônio natural e cultural de uma área para aumentar a conscientização e compreensão dos principais problemas enfrentados pela sociedade. Estou falando meio rápido para a gente correr aqui com o tempo. Tais como usar os recursos da terra de forma sustentável, né? Então, é uma forma também de conscientizar sobre o próprio ambiente, né, em que habitamos, mitigando possíveis efeitos nocivos para esses ambientes, reduzindo o risco, enfim. Então, esse é o conceito de geoparques, né, da iniciativa de geoparques mundiais da Unesco, né? No Brasil, são 3 geoparques, nós já temos 3 geoparques reconhecidos pela Unesco, né, que é o do Araripe, né, e aí destacando porque é considerada a maior bacia sedimentar do interior do Nordeste brasileiro, a bacia do Araripe, e o patrimônio geológico dali é caracterizado por importantes registros geológicos do período Cretáceo inferior, entre 90 e 150 milhões de anos atrás, especialmente seu conteúdo paleontológico. Então, esse é o foco principal desse geoparque, da natureza desse geoparque, né? O outro, que foi recentemente reconhecido, é o Geoparque Seridó. Destacando aqui, é um testemunho dos últimos 600 milhões de anos da história da Terra, abriga uma das maiores reservas minerais de scheelita da América do Sul, um importante minério de tungstênio,
além de fluxos de basalto decorrentes da atividade vulcânica durante as eras Mesozoica e Cenozoica, né? E o terceiro, também recém-aprovado, que é o Caminhos dos Cânions do Sul, né? Que ali os habitantes pré-colombianos costumavam abrigar nas paleotocas, que são cavidades escavadas pela megafauna paleovertebrada, né? Com a preguiça gigante, tatus, cujos numerosos vestígios ainda são visíveis no geoparque. Além disso, o local apresenta cânions mais impressionantes da América do Sul, formados pelos processos, e aí vai a descrição dele. Então, para vocês terem uma ideia, que existem já geoparques no Brasil, e existem 45 propostas, na verdade, de geoparques, né? Esse é um dado tirado desse artigo aqui do Calpi, né? Políticas públicas para a geodiversidade no Brasil. Ele faz uma análise, né? E é justamente aqueles primeiros slides que eu fiz a correlação, né, entre possíveis ferramentas jurídicas que podem acolher o conceito de patrimônio geológico, vem desse artigo aqui. Então, vocês veem aí a localização das propostas de geoparques, e em verde em cor-de-rosa, que já foram acolhidos, foram reconhecidos pela Unesco. Tem dois aspirantes aqui, ou seja, estão em fase, né, de configuração, e tem os projetos de geoparques que estão ali já prontos. O que são esses projetos de geoparques? No âmbito do Serviço Geológico do Brasil, teve um projeto que ainda, né, tem ainda repercussões de desenvolvimento de trabalhos, que é o reconhecimento e a descrição, a caracterização desses sítios geológicos, os mais importantes, né? E dentro da Sociedade Brasileira de Geologia também já existe uma comissão de geoparques que trata, na perspectiva da academia científica, né, esses recortes de especial interesse. Bom, o patrimônio geológico, agora saímos do geoparque, indo para o patrimônio geológico, ele também está dentro do conceito de patrimônio mundial da Unesco, né? Então, considerando que patrimônio é o nosso legado do passado, aquilo que vivemos hoje e que passamos às gerações futuras. Nosso patrimônio cultural e natural são fontes insubstituíveis de vida e inspiração. Então, o patrimônio mundial da Unesco, ele reúne elementos do patrimônio cultural e do patrimônio natural. Então, são selecionados, né, essas duas tipologias ou tipologias que combinam mutuamente essas duas características, patrimônio cultural e patrimônio natural. Então, existem aqui 1.153, esse foi um dado tirado ano passado, eu acho, uma lista, né, de 1.153 sítios que são considerados de valor universal, né, tanto naturais quanto os culturais. Tem aí uma diferenciação da cor, né, desses pontos. E no Brasil a gente tem esses 3, 6, 7, né, sítios considerados do patrimônio mundial já. E existe uma lista que é periodicamente apresentada, discutida para o reconhecimento por parte da Unesco, né, como sítios do patrimônio mundial. Então, tem aí um guia que é trabalhado, né, para como você faz o reconhecimento dessas propostas, né? Aqui tem as instituições que são as coordenadoras, né, do trabalho, e aqui eu destaquei aonde que o patrimônio geológico se enquadra na descrição dos possíveis sítios do patrimônio natural. Então, eles precisam conter fenômenos naturais superlativos ou áreas de excepcional beleza natural e importância estética, e ser exemplos notáveis que representam, que representam os principais estágios da história da Terra, incluindo o registro da vida, processos geológicos significativos em andamento, no desenvolvimento de formas de relevo, ou características geomórficas ou fisiográficas significativas. Em síntese, você precisa ter realmente algo que seja excepcional e super notável para ser considerado um elemento do patrimônio mundial, né? Então, existe um rito, né, para o reconhecimento disso, aqui só para também deixar registrado na tela, né, que são 5 passos. Primeiro, os estados, parte da Unesco, eles fazem uma lista indicativa, né? Isso é feito um registro da indicação dentro dos grupos, dentro dessas comissões, né, internacionais, que são os órgãos consultivos, eles avaliam, fazem os seus pareceres. Depois isso é enviado ao Comitê do Patrimônio Mundial, que tem representação de todos os países, né,
para daí, enfim, fazer a inscrição na lista mundial desses elementos do patrimônio. Tá? Então, tem um rito bem complexo e bem longo para ser cumprido. Né? Então, como é que o nosso país se organizou para poder oferecer essas propostas que a gente entende como Brasil como os nossos melhores representantes? Né? Então, lá em 1993, foi criada essa comissão aí, que é a Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos, que é conhecida como CIGEP. Ela trabalhou até 1997 e, por coincidência, ela está retomando os trabalhos exatamente nesse momento, né? Esses meses aqui já está sendo articulado para ela retomar os seus trabalhos. E ela é representada por vários setores, né, interessados na temática. E a CIGEP, ela chegou a publicar 3 volumes de livros com essa quantidade de sítios descritos, né? Então aqui os 3 volumes, eles estão disponíveis tanto no página da CIGEP, como arquivos digitais, que qualquer pessoa pode baixar, ou então no site do Serviço Geológico, né, da CPRM. E dentro do âmbito do Serviço Geológico do Brasil, que é a CPRM, né, existe um projeto que é chamado Inventário do Patrimônio Geológico do Brasil, né? E que tem uma base de dados que também é um aplicativo que faz uma classificação, digamos assim, dos valores dos sítios que são cadastrados ali, que são propostos. Quem cadastra esses sítios nessa base de dados? Qualquer cidadão que tenha qualificação para descrever um sítio na perspectiva da importância geológica, né? Então, isso são assuntos que só esse já poderia ser um recorte de um curso. Inclusive, a gente fica à disposição, se quiserem, né, um dia a gente entender um pouquinho melhor como é que funcionam essas propostas, né, e como é que elas vão sendo levadas daqui adiante. Então, esse GeoCity, que é a base de dados, ele reúne lá uma série de ambientes descritivos de cada um dos sítios, né? E aí com uma série de informações e tal. E o que acontece? Esses sítios, eles são classificados pela tipologia, então tem lá tipologia, espeleologia, geomologia, mineração, história da paleontologia. Todos esses que estão aparecendo aqui na tela são classificações dos tipos, né, de sítios que existem. Né? Então, aqui também é uma tela desse sistema, né? Aqui está um sítio aqui, Serra do Tombador. Vocês veem que tem aqui valor científico, educativo, valor turístico, risco de degradação e uma pontuação estabelecida. Essa pontuação, ela é estabelecida aqui a partir de um método de quantificação em que você vai lá e avalia para o seu sítio esses quesitos, a representatividade, conhecimento científico, integridade, diversidade geológica, raridade, limitações ao uso e localidade tipo, que é quando você tem um registro que descreve o local, né, um local de onde veio algum elemento que descreve, caracteriza uma unidade, ou então um ser vivo ou morto, fóssil, enfim. E aí você aplica os pesos de cada um dos seus critérios escolhidos, e aí tem um valor e finaliza com uma pontuação aqui, né? Mesma coisa o risco de degradação, ele avalia determinados critérios, cada um tem o seu peso e dá uma nota final aqui. O potencial uso educativo e turístico também tem lá os seus critérios, que tem que ser observados, né? E vai também finalizar uma pontuação. Então, no final, aquela pontuação que aparece é justamente quanto mais elevado o valor científico, maior o risco de degradação, aí aparece um sinalzinho, olha, isso aqui precisa de uma atenção mais urgente, né? Bom, e o que é adotado no Brasil, pelo menos dentro desse inventário que o Serviço Geológico está levando adiante, né? Qual é a definição de patrimônio geológico que está sendo considerado? Então, assim, essa chave, ela deixa muito claro, né? Então, se existe uma diversidade natural de uma determinada região, né? Que se tem os elementos abióticos e bióticos, e essa diversidade dos elementos bióticos é o que configura a biodiversidade. E a diversidade dos elementos abióticos é a geodiversidade, como nós vimos. Então, dentro desses todos os elementos da geodiversidade, a gente tem aqueles que têm um valor científico e tem outros valores, tem vários valores associados a esses elementos do ambiente, né? Aqueles que têm valor científico, no local onde ele se encontra, eles são considerados geossítios. Se esses elementos eles foram retirados do local e foram levados para uma coleção dentro do museu, eles se tornam elementos do patrimônio geológico. Então, são geossítios, elementos do patrimônio geológico, seja in situ ou in situ, eles são o patrimônio geológico.
Agora, se eles têm outros valores, não significa que eles têm um valor a menos, eles simplesmente têm outros valores, né? E podem, então, ser considerados sítios da geodiversidade ou elementos da geodiversidade, dependendo se são in situ ou ex situ. Todos esses aqui, eles vão merecer, ações de geoconservação, mas o patrimônio geológico, por esse conceito, tem que ter o valor científico, certo? Muito bem. Então, a gente falou rapidamente, nem tão rapidamente assim, sobre patrimônio geológico. Agora vamos ver esse patrimônio espeleológico, que é já uma condição muito mais específica, né? E aqui, lembrando que a gente tem aí, a gente tem uma sobreposição desses três tipos, digamos, de patrimônio geológico, porque o patrimônio espeleológico, ele envolve outros elementos que não são geológicos, são os elementos biológicos, tem culturais, tem arqueológicos, enfim, que não vão ser patrimônio geológico. E o patrimônio geológico também não é só espeleológico, tem vários outros tipos, como a gente mostrou, de elementos de interesse geológico. E o patrimônio kárstico, que não é um termo assim que é reconhecido, mas é como se fosse considerados territórios especiais que requerem um manejo especial pela sua fragilidade e vulnerabilidade, né? Então, dentro do patrimônio kárstico, você vai ter elementos do patrimônio geológico, elementos espeleológicos e outros também, que não são nenhum desses aí. Então, a gente tem uma sobreposição que está envolvida dentro do conceito de patrimônio natural e o patrimônio cultural. Isso é interessante porque, quando você pensa em uma legislação aplicada, você tem que jogar com essas, né, com todas essas articulações de conceitos e os instrumentos jurídicos disponíveis. Então, agora falando um pouco sobre patrimônio espeleológico, que é muito especializado e complexo, haja vista, a gente já viu esse mapa várias vezes ao longo do curso, os pontinhos pretos, que é a quantidade de cavernas que tem cadastradas aí. Lembrando que patrimônio espeleológico não é só caverna, é tudo que influencia nessa caverna, porque não adianta eu proteger a caverna e não proteger a água que entra nela, o solo que pode entupir ela, tudo que a gente já viu ao longo do curso, né? Então, aqui, para visualizar melhor essa distribuição dessas cavernas, né, que estão sempre com esses territórios associados, a gente tem aqui, ó, legislação espeleológica, está correndo na tela, o que se encontra listado no site do SECAV. O que são essa quantidade de instrumentos aqui? São todos instrumentos jurídicos que, de alguma forma, permeiam o interesse do patrimônio espeleológico, né? E, então, para quem não conhece, convido para ir ao site do SECAV e fazer um apanhado dessa legislação. Para a gente resumir disso aqui, o que é mais importante, com certeza, a Constituição Federal, com esses dois artigos, primeiro, o artigo 20, que ela explicita que as cavidades naturais e os sítios arqueológicos pré-históricos são bens da União. Então, isso é determinante e está explícito cavidades naturais subterrâneas. E no artigo 216, começou a mudar assim, eu queria, ó. E no artigo 216, constitui patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial, Tomás enviou aquilo que a gente já falou, né? Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico, científico, e aqui as cavernas, né, que tenham esse conteúdo, esse significado dessa natureza, elas são completamente acolhidas no conceito de patrimônio cultural. Bom, a legislação espeleológica e afins, nós temos, então, esse resumão aqui. São 3, vamos ver se esse negócio vai parar de passar sem eu mandar. 3 artigos constitucionais, uma lei complementar, 4 leis ordinárias, 4 decretos, 1 decreto-lei, 7 instruções normativas, 7 portarias, 3 resoluções CONAMAS, etc. Agora, especificamente, trata sobre cavernas, são essas aqui, né? Especialmente destacando 3 decretos, 7 instruções normativas e 6 portarias estão diretamente apontando para o patrimônio espeleológico, né? Então, vamos lá. As portarias, só para vocês terem uma ideia do conteúdo, né? Então, uma institui o Programa Nacional de Conservação do Patrimônio, tem uma que constitui um grupo de trabalho só de cavileges, e aqui, olha, vamos ver, regulamenta mergulho em caverna, ele está fora de ordem aqui, mas a mais antiga é essa portaria que dispõe sobre o uso de cavidades subterrâneas, que foi depois revogada, tá?
As instruções normativas, que tem esse conjunto de 7, elas vão falar sobre a metodologia para você avaliar a relevância da caverna e vão falar sobre como você vai, quais são os critérios, quais são as condições para você estabelecer a compensação ambiental. Basicamente é isso. E elas já foram revistas várias vezes ao longo do tempo, né? Por isso essa quantidade. E esses decretos, eu vou só sair aqui para ver se eu paro com essa passagem automática, né? E os decretos, o primeiro que havia era o de 1990, depois alguns dos seus dispositivos foram estabelecidos por esse outro decreto de 2008, e aqui você tem uma virada radical no que está definido para a proteção dessas cavernas. Então, 2008, nós vamos ver à frente, é um marco na mudança da forma de se conceber a legislação espeleológica. E agora, recentemente, vocês devem ter visto aí no jornal, né, houve um decreto assinado pelo presidente que modifica ainda mais as condições de vigência desse decreto 6.640. E agora ele se encontra parado lá no STF para julgar a constitucionalidade dele, né? De cara, já alguns dos seus artigos lá já foi... pelo menos por precaução, está em análise, né? Então, gente, esse aqui, eu vou mostrar agora um pouquinho para vocês o cenário que a gente tem tirado de dezembro de 2021 sobre o patrimônio espeleológico, né? Então, nós temos aí um quantitativo de 22.623 cavernas cadastradas, né? Sendo 10.570 só em Minas Gerais, é um número que, né, bem discrepante em relação às outras unidades, porque também a gente tem muito investimento aqui em pesquisa, temos áreas extensas no estado, né? Temos muitas áreas cársticas na Bahia, mas ainda um quantitativo de pesquisas comparativamente menor. Bom, e aqui a distribuição nos diferentes tipos de rochas ou combinação de rochas, obviamente se destacam as rochas carbonáticas, as siliciclásticas seriam quartzitos, em arenitos, em granitos, né? Um número menor, e as rochas ferruginosas um pouco menor ainda. E as cavernas que estão envolvidas em processos, né, de alguma forma, junto a atividades, né, nós temos aí uma maior parte em áreas que tem a mineração e depois rodovias, enfim, tem aqui os números desses quantitativos de cavernas associadas a algum tipo de atividade. Então, também está disponível na internet esse anuário estatístico, e entre outros do passado. E aí a pergunta esse cenário aqui, né, desses números todos, é causa ou consequência da legislação? E aí eu vou fazer uma reflexão com vocês, que assim, a gente tem 3 eixos aqui, que é o conhecimento, a valorização e a conservação. Eu não consigo valorizar nada que eu não conheço, então eu preciso investir em conhecimento. Agora, ficar no conhecimento e na valorização, né, a sociedade reconhece o valor e tudo mais, e não ter elementos de como conservar isso, também não é uma coisa equilibrada. O que seria equilibrado na medida que eu aumento o conhecimento, eu aumento a valorização, e eu preciso ter as estratégias de conservação também, tem que ser uma coisa proporcional, a evolução no tempo disso. O que ocorre é que, num determinado momento do tempo, a gente tinha uma conservação que era preventiva, né, no princípio da precaução. Em princípio, eu estabeleço uma regra que seja conservativa, porque eu não conheço o que existe. Então, no nosso passado, esse é a natureza, né, do cenário. Toda a caverna tinha que ser protegida e não podia ser destruída, e ponto final. Os empreendimentos, as atividades têm que parar, porque simplesmente era assim, era conservadora ao extremo, né? Por outro lado, hoje, e já é uma reflexão muito pessoal, a gente tem um incremento do conhecimento em
impressionante, mas a gente não tem esses recursos de compensação que estão servindo a estudos, estão servindo a proteger parte desse patrimônio, mas a gente está perdendo muita coisa. E o pior, a gente não sabe o que está perdendo, porque os estudos, a forma como eles estão sendo realizados e como a regra diz como vão ser os estudos, eu cheguei a fazer uma crítica disso lá na primeira aula, eles não são suficientes, no meu modo de entender, o sistema kárstico para dizer que o que tem e o que não tem lá, o que é perdido, o que não é perdido e como ele pode ser compensado. Né? Então, fica aqui só uma crítica que é muito pessoal, diga-se de passagem. Então, assim, a pergunta é, nós estamos realmente... estamos vendo os números, vamos ver um pouquinho mais, ampliando o nosso conhecimento a respeito do que temos, né? Com isso, a gente está valorizando também, mas a conservação disso, a gente precisa ainda discutir um pouco mais, no meu ponto de vista, né? Então, assim, para a gente ver a evolução, né? Rapidamente, quais são os marcos legais dessa evolução temporal aí da legislação? Então, hoje a gente tem esse total de 22 mil e mais de 22 mil, né? Tudo começa lá em 1961 com a legislação que trata dos monumentos arqueológicos pré-históricos, porque muitas cavernas estão associadas a isso. Depois a gente tem um marco histórico entre 86 e 88, que é quando você tem na Constituição estabelecido que as cavernas são bens da União, mas antes a isso teve uma comissão especial para estudos do patrimônio, um Programa Nacional de Proteção ao Patrimônio Espeleológico, que é bem diferente do que existe hoje, né? Em seguida, em 90, a gente tem o decreto das cavernas, que fala que todas têm que ser protegidas, tem a portaria IBAMA 887, que fala como o licenciamento também deveria atuar, né? Elas são declaradas patrimônio cultural, precisa ter licença, o licenciamento tem que acontecer quando atividades são danosas ao patrimônio espeleológico. Em 97, cria-se o SECAV, em 2004, aí começa uma discussão sobre a área de influência, e até hoje predomina esses 250 metros, que todo mundo entende mal isso, né? Faz valer que é 250 metros, esquece que tem abaixo dizendo 250 metros, mas precisa primeiro saber qual é cientificamente a realidade. As pessoas aplicam, assim, de imediato, lendo só parte do que está escrito, né? E foi criado o CANIE, que é a base de dados espeleológicos oficial. Então, esse aqui é o cenário até 2008, é uma coisa que era bem conservativa, como eu falei. E a partir de 2009, tem uma sequência de outros instrumentos, de outro entendimento legal, né? E aí nós temos um decreto que estabelece que você precisa definir o grau de relevância, e dependendo desse grau de relevância, você vai poder impactar ou não impactar, e você vai compensar mais ou menos em relação a essa importância da caverna. Então, foi estabelecido um método para os estudos espeleológicos, foi muito discutido com a academia bateu muito em cima e não teve jeito, o negócio saiu aparentemente atendendo, mas não atendendo de fato, né? E aí você tem, então, impactos irreversíveis em cavernas com a compensação ambiental. E tem um Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico que está se alimentando justamente desses recursos das cavernas que estão sendo perdidas, né? Em 2017, então, foi revisto o método de reconhecimento desse grau de relevância, né? E entre 2002 e 2018, teve várias discussões e várias atualizações sobre esses critérios para compensação espeleológica. Por quê? Porque os critérios iniciais, você vai compensar exatamente aquilo que você, ou um equivalente àquilo que você destruiu, ficou inviável, porque a Honorina falou na sua palestra, que eu achei ótimo. Você fala assim, olha, esse é uma coisa única, aquelas duas colunas que tem lá na Rei do Mato. Eu falo assim, lamento o interesse público maior, nós vamos destruir, mas nós vamos compensar aquelas duas colunas que tem lá. Como que você vai compensar coisas que são únicas? E as cavernas têm muitos elementos que são únicos, exclusivos a elas. Então, como é que você compensa protegendo uma coisa equivalente? Dificilmente você vai achar uma coisa exatamente equivalente. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram, embora a academia tivesse falado isso, alertado sobre isso, olha, gente, vocês não vão conseguir preservar cavernas equivalentes, porque não existe equivalente, é muito raro você ter coisas equivalentes. Então nós vamos ver outras medidas de compensação. E aí foi essa discussão. Então, hoje você pode destruir as duas colunas lá na caverna e compensar com qualquer outra coisa. Vão pagar os estudos, né, para outras coisas. Então, você vai gerar conhecimento, você vai gerar outras formas de proteção, mas você tem que reconhecer que você perdeu coisas que você não pode compensar de forma equivalente. As pessoas têm que ter consciência disso, né? Existe uma certa nuvem de que a gente está criando muito conhecimento, protegendo muita coisa, mas a gente não sabe o que a gente está perdendo, e esse é o problema.
Bom, e afinal, esse decreto louco de 2022 aqui, que está lá no Supremo para ser rediscutido. Então, nós temos um outro momento, a partir de 2008, né, que com todo esse cenário aí, que está resumido nesse quadrinho, eu estou colocando isso para ficar registrado na apresentação. Então, esse decreto, que vem esses graus de relevância, né, eles são definidos a partir de atributos, né, esses ecológico, biológico, que estão lá listados, né, então precisa ser avaliado, e aí tem lá colocados quais são as regras gerais para os estudos. Então, uma regra que muito equivocada. Você precisa fazer o seu estudo em um ano, e no mínimo em um ano, em no mínimo uma estação, um ciclo sazonal. Ora, se você pega um ciclo sazonal daquele ciclo, aquele ano, que está mais seco do que o comum, você vai escrever uma realidade ali, você vai caracterizar uma realidade que não é a realidade total. Ou se você pega muita chuva, né? Ou se você deixa de pegar aquele ciclo que você tem muita chuva, como é que você vai caracterizar um sistema se você não está vendo essa parte do tempo? Então, isso já é um erro, né, dessa metodologia. Bom, aí você vai pegar esses atributos, vai dizer se ele é acentuado significativamente ou pouco importante, né? E vai fazer isso olhando o enfoque regional e o enfoque local, ou seja, é um estudo comparativo, né? Bom, esse enfoque territorial tem lá descrito o que é. Então, um é a unidade geomorfológica, o outro é a unidade espeleológica, ou seja, você vai pegar uma grande área fisiograficamente homogênea, com o mesmo tipo de rocha, né? E aí você vai analisar a importância daquele atributo para esse contexto grandão. E vai ver, e se eu pegar nesse contexto local pequenininho, qual que é a importância, né? E aí eu vou tratar do sistema kárstico da área de influência da cavidade. Então, até aí, ok. E aí você pega e aplica essa chave, por isso que é complexa, né? Então, se no enfoque regional eu tiver a importância acentuada, então, se é acentuado regionalmente, vai ter que ser acentuado no local. Então, eu tenho uma alta relevância. E aí faz essa combinação toda. Se for enfoque regional, um atributo desses, importância significativa, aí eu vou fazer a chave. Se é em local acentuado ou significativo, aí eu vou ter essa classificação aqui, tá? Então, é assim que funciona a metodologia. Lembrando aquela coisa, nessa regra geral para estudos, está falhando eu caracterizar toda a situação. Então, aqui, lembram na minha aula, acho que foi a primeira, no primeiro momento eu posso dizer, não, minha área de influência é essa aqui. E simplesmente porque eu não vi que no momento extraordinário a área de influência dessa caverna seria a área toda grandona aqui. Então, mais ou menos assim. Então, esse decreto 6640 estabelece quais são os graus de relevância máxima, porque dentro dessa legislação, as cavernas de relevância máxima não poderiam ser impactadas. E aí, por que elas não podem? Porque ela tem uma série de elementos aqui, né, que são considerados muito importantes, que a gente não pode perder. São representantes importantes, né, de algumas situações. Quando veio esse decreto 10.000, cadê? Não apareceu. O 10.000, desculpa. 1935, então ele já comprometeu, ele já sugere que os de relevância máxima podem ser perdidos, desde que você seja compensado também, ou seja, tirou essa coisa que nem as relevância máxima podem ser estão sujeitas a serem degradadas, né? E ele trabalha aqui também, estabelece um outro marco de relevância máxima, comprometendo alguns desses itens aqui, embora ele traga um outro item relacionado às bat caves, né? Que são os lugares de muitos morcegos. Então, inicialmente, a de relevância máxima não podia sofrer impactos negativos irreversíveis, os de alta precisavam proteger 2 cavernas, e aí elas se tornariam cavernas de testemunho, e essas outras teriam que ter ações que contribuam para a conservação. O novo decreto, ele tira essa, não pode sofrer impactos irreversíveis? Sim, pode, você vai poder compensar elas, né? As de baixa relevância não precisam fazer nada mais, enfim, abrir um pouco mais as possibilidades, né, para o empreendedor trabalhar com compensação espeleológica, enfim. Então, é isso. Vou deixar registrado aqui o que acontece com o grau de relevância máxima, o que o decreto estabelece para esse artigo 4º, né? Aqui, ó, as cavidades com grau de relevância máxima somente poderão ser objeto de impactos irreversíveis quando autorizado pelo órgão, ou seja, elas podem ser, desde que o órgão autorize, né? E aí tem as condições, né? Sobre, enfim, a viabilidade do cumprimento da medida compensatória,
que seria adotar medidas e ações para assegurar a preservação de cavidade natural com atributos ambientais similares àquela que sofreu impacto, mas se não tiver similar, como é que eu faço? Então a gente discute aí um outro jeito. No final das contas, tudo é uma mesa de negociação, né? A regra está super aberta. Concluindo, pessoal, então é só para dizer que, de fato, esse número, ele alcançou patamares, assim, muito grandes em relação ao que era antes. Na verdade, se você colocar esse eixo na mesma escala, porque estavam anos de 4 em 4, 5 anos aqui na base, depois começou o anual, então, quando eu junto isso aqui, a inflexão da curva real é isso aqui. Você vê até 2008, mais ou menos, nesse patamar, e de repente, subiu lá para cima, por quê? Porque as atividades todas precisam realizar os estudos e eles têm trazido à luz essas informações. O que não tem sido trazido à luz clara da sociedade esse conhecimento está sendo gerado com base em que perdas? Qual é o custo disso? E isso é minha crítica sobre essa nova condição. Então, são os dois quadros que eu queria trazer comparativo, né? Saiu de um número de 6.280 para 22.000, né? Nesse intervalo de tempo, entre 2008 e 2021. Né? E a minha questão é, como é que está a configuração desse eixo triplo aqui, em termos do seu devido peso, né? É isso, pessoal. Talvez eu tenha me estendido um pouco mais, mas eu queria pelo menos deixar gravado aqui, né, para depois poder haver consulta e até abrir as discussões que a gente possa ter aí, tá bom? Obrigada. Muito obrigado.